A paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça dele esteja estendida sobre toda a sua casa. Pelejarão contra ti e não prevalecerão, porque o Senhor é contigo para te livrar. Porque o Senhor hoje te toma como torre forte. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Estas foram as palavras do Senhor para Jeremias. Estas são as palavras do Senhor para a tua vida hoje. O Senhor é contigo para te livrar. Pelejarão, mas não prevalecerão, porque Ele é contigo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aqui é o Senhor fortalecendo a estrutura de Jeremias, porque grande era a chamada, grande era a obra que o Senhor tinha na vida daquele jovem. E eu creio que grande é a chamada, grande é a obra que o Senhor tem na sua vida. Por isso ele te diz que não prevalecerão contra ti. Pode até pelejar contra você, mas prevalecer não irá prevalecer, porque Ele é contigo. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor disse que quando o Senhor chama Jeremias, ele acha que ele não estava pronto para exercer o chamado, porque a chamada era grande e ele era ainda uma criança, ele era ainda um menino. Mas o Senhor diz para ele: não diga que você é uma criança, porque tudo que eu te mandar, tudo que eu te direcionar, você fará. Porque quando eu te escolhi no ventre da sua mãe e as nações te dei por profeta, eu já sabia quem eu estava escolhendo. Então talvez você não entenda que o Senhor te escolheu antes mesmo de você nascer. E antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já estava com tudo preparado, só esperando o seu nascimento para que você exercesse com autoridade, com poder, com graça, com unção, aquilo que Ele te confiou. Então não temas, porque talvez você tenha olhado para a sua capacidade, talvez você tenha olhado para a sua falta de experiência, mas o Senhor está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. A palavra do Senhor diz que o Senhor toca nos lábios de Jeremias. Eu não sei aonde o Senhor vai tocar para que você venha receber da parte dele aquilo que é primordial para que você exerça a obra com excelência. Eu não sei qual é a sua debilidade, eu não sei hoje qual é a sua queixa diante do Senhor para não exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque talvez o Senhor já te dê uma ordem, talvez o Senhor já te dê uma instrução, que você precisa se levantar, que você precisa se apropriar do Espírito do Senhor que foi derramado sobre a sua vida, e você ir fazer aquilo que o Senhor te outorgou a fazer. A palavra do Senhor em Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor foi derramado, O Espírito do Senhor foi derramado sobre mim, porque Ele me ungiu, para dar liberdade de prisão aos presos, para levar as boas novas àqueles que estão, na verdade, necessitando ouvir a palavra de salvação. O Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, porque foi esta promessa que o Senhor falou, que sobre toda a carne derramaria do seu Espírito, seja jovem, seja criança, seja idoso, seja lá quem for, o Senhor derramaria nesses últimos tempos do seu Espírito. Basta tão somente nós nos apropriarmos daquilo que Ele falou, porque Ele nos prometeu que Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria um Consolador, Ele deixaria, na verdade, o Espírito Santo, o fator primordial que todo servo e serva do Senhor necessita para fazer a obra e fazer com excelência. Então não temas, porque Jeremias tinha uma grande chamada e grande era a responsabilidade que pesava sobre ele, mas o Senhor sabia, que dos céus derramaria sobre a vida de Jeremias aquilo que ele precisava para ele fazer a obra com excelência. Então eu sei que hoje, nesta hora, você está recebendo do Senhor aquilo que você precisa para fazer aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. A palavra do Senhor diz que Jeremias, ele é tocado nos lábios. E a partir daquele momento o Senhor diz: eu toco hoje nos teus lábios, eu aqui falando com as minhas palavras. E a partir deste momento, você agora recebe a capacitação dos céus para falar aquilo que eu te mandar. Porque Jeremias não ia falar aquilo que estava no coração. Jeremias não ia falar aquilo que era da sua própria vontade. Jeremias falaria no nome do Senhor.
E Jeremias foi chamado para fazer algo que na verdade era muito estreito, porque ele não somente traria palavras para levantar, mas também ele traria palavras de destruição, porque Deus, ele é um Deus, de misericórdia, mas também é um Deus de juízo. Então Jeremias viu que realmente, na verdade, ele não estava preparado humanamente falando, tanto que ele teme. E a palavra do Senhor diz que logo quando Jeremias recebe do Senhor a capacitação em seus lábios para proferir palavras para todas as nações, Jeremias tem também uma visão. E o Senhor pergunta para ele: o que viste, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para ele: viste bens, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. E logo mais, Jeremias também vê uma segunda visão. E o Senhor pergunta para ele o que ele estava vendo. Ele diz: eu vejo uma panela ferver virada para a banda do norte. E o Senhor diz também que ele velava pela sua palavra, porque sobre aquela nação, sobre aquele povo que vinha daquela região, dali do norte, o Senhor tinha uma palavra de juízo sobre aquele povo que estava em desobediência. Então veja bem, eu não sei o que foi que o Senhor te chamou para fazer, eu não sei o que foi que o Senhor te direcionou, e talvez você esteja questionando, porque a chamada, na verdade, requer muitas coisas. A chamada requer sacrifício, a chamada requer renúncia, a chamada requer obediência, a chamada requer que os lombos sejam cingidos, estrutura. A chamada é grande, e quanto maior é a chamada, maior é, na verdade, a estrutura, maior é, na verdade, a responsabilidade. Então, talvez o Senhor já te deu um comando, talvez o Senhor já te deu uma ordenança, talvez o Senhor te chamou para dar liberdade de prisão aos cativos, Te levantou como Moisés para libertar um povo que estava sendo oprimido na mão do opressor. Talvez o Senhor te chamou como Davi para derrubar muitos gigantes. Talvez o Senhor te chamou, como Sansão, que teve que lutar, que teve que guerrear contra os filisteus. Mas enfim, eu não sei para o que foi que o Senhor te chamou. E talvez você esteja aí achando, olhando para si mesmo e dizendo: eu não fui chamada para isso não é para mim, Tinha outra pessoa mais capacitada, tinha outra pessoa, que poderia exercer esse chamado, mas o Senhor, quando ele te escolheu, ele sabe por que ele te escolheu, porque o Senhor, ele não escolhe como um homem, o Senhor não vê como um homem. Então saiba que o Senhor é contigo para te livrar, saiba que o Senhor te fez hoje como torre forte. Não temas, porque se você for na direção do Senhor, se você falar segundo as palavras que o Senhor te mandar, não tem do que temer, Não tem o que temer. Então Jeremias, ele precisou ser tocado nos lábios. Eu não sei aonde você vai precisar ser tocado ou tocada, para que você compreenda que o Senhor é contigo, que ainda que um exército te cerque, que ainda que, na verdade, nações se levantem contra ti, você não precisa temer, porque do seu lado está um que é maior do que todos. Você não precisa temer, porque aquele que te chamou garante, aquele que te chamou te justifica. Então você precisa tão somente se apropriar, você precisa tão somente entender que não é contigo, mas é com aquele que te chamou. Então esta palavra que eu deixo hoje para a tua meditação, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te guarde, que o Senhor Jesus Cristo continue te capacitando, derramando sobre você do Espírito Santo, do Espírito que dá, na verdade, autoridade e poder para que o homem faça a obra do Senhor e faça e exerça com excelência. Essa palavra que eu deixo para o teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima.